gente fala muito no podcast sobre fugirmos de uma vida de trivialidade, abandonarmos, esse desejo de sermos entretidos a todo instante. Mas aqui está uma pergunta única sobre o assunto, com uma perspectiva que até agora não abordamos. Essa pergunta vem de um jovem anônimo e ele diz o seguinte, Pastor John. Olá, Pastor John. Com sua ênfase no hedonismo cristão, minha pergunta é sobre como você pensa acerca do tédio. Muitas vezes me pergunto o que é isso exatamente e por que Deus criou o mundo com o tédio sendo uma característica principal da vida diária, pelo menos nesta época pós-queda. Não estou falando de depressão, mas do tédio geral nesta vida, comum a todos nós. Buscamos nos ocupar com trabalho, família e hobbies para não senti-lo. Mas o tédio está sempre lá. Basta um momento em que fiquemos inativos e o tédio nos encontra novamente. Tal tédio neste mundo parece levar a todos os tipos de comportamentos que os cristãos consideram pecaminosos. O uso de drogas, excesso de busca por prazer em smartphones, mídias sociais, entretenimento e jogos, relacionamentos pecaminosos, fofocas e conversas banais. Pensando de maneira mais profunda, o que é o tédio? O que causa isso? O que isso significa? E você acha que Deus tem um propósito para seus filhos em relação a todo esse tédio que sentimos? Eu realmente gostei de pensar sobre essa questão, em parte porque eu nunca pensei sobre isso antes. Eu nunca considerei como a palavra ou a experiência de tédio é tratada na Bíblia. Isso não é incrível? Acho que nunca me fiz essa pergunta até me preparar para este programa. Eu nunca tinha feito uma pesquisa sobre a palavra ou sobre o tema do tédio na Bíblia, então isso não foi chato para mim. O que nos diz algo imediatamente sobre o significado do tédio, ou seja, tem a ver com a monotonia. Tem a ver com repetições maçantes que não têm interesse para nós. Então, a razão pela qual pensar sobre o tédio não era chato para mim é porque não foi algo monótono, maçante ou repetitivo. Eu nunca fiz isso antes e eu queria saber o que a Bíblia tem a dizer. Aliás, este verbo querer é a palavra-chave para o não tédio. E aposto que nossos ouvintes já adivinharam o que eu descobri, ou seja, essa palavra não está na Bíblia. Tanto a palavra tédio como a palavra chato não estão na Bíblia. Portanto, é interessante para mim o fato de que a Bíblia não tem a palavra chato e também não tem a palavra interessante em lugar algum. Não tem a palavra excitante, não há a palavra fascinante em nenhum lugar dela. A propósito, estou me baseando na versão ESV. Pode haver outras traduções em inglês que eu desconheça, que possam ter algumas dessas palavras, mas não a ESV. Embora tédio não seja encontrado na Bíblia, há na Bíblia um livro inteiro dedicado ao tédio. É chamado Eclesiastes. Escute esses versículos logo na introdução do livro. Vou ler para você. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus círculos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Eclesiastes 1, de 2 a 8. Agora, essa é provavelmente a coisa mais próxima que você tem da palavra tédio. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 1, 8, 9, 14. Essa é uma descrição muito poderosa de uma vida que buscou o não tédio e não o encontrou debaixo do sol, isto é, sem Deus. Eclesiastes
É um livro sobre como é a vida se Deus não for o sol brilhante em nosso céu e se sua palavra não for a carta de nossas vidas. E acho que isso está na Bíblia porque o homem que nos enviou essa pergunta está certo. A experiência do tédio é universal. Não que todo mundo experimente o tempo todo, mas todo mundo já experimentou o tédio. E ele também tem razão quando diz que, por sua própria natureza, ninguém gosta dele. O tédio, por sua própria natureza, é insatisfatório. Se você está satisfeito, não está entediado. E ele também está certo de que, como ninguém gosta de ficar entediado, todos nós tomamos medidas de acordo com nossas personalidades, circunstâncias e crenças para nos livrarmos disso. Se formos muito enérgicos, talvez nos esforcemos para superar o tédio ou nos divertiremos como loucos para nos livrarmos dele. E se formos mais letárgicos, talvez nos sentemos no sofá, nos tornemos um viciado em televisão, liguemos a TV e tentemos nos livrar do tédio com filmes e mais filmes, streamings e mais streamings. Então ele pergunta, na raiz, o que é o tédio? O que significa? Deus tem um propósito para seus filhos e eu acrescentaria, para o mundo? A minha resposta é que, na raiz, o tédio é a experiência implacável de não encontrar satisfação neste mundo. Algo começa sendo excitante, satisfatório, mas logo nos cansamos disso e precisamos de outra coisa. Tiramos férias nos Alpes, ficamos maravilhados por talvez 2 ou 3 dias e antes que uma semana acabe, as cortinas são puxadas e estamos sentados na frente da TV tentando obter o estímulo que não estamos recebendo dos Alpes mais. Mesmo grandes coisas podem se tornar chatas para o coração humano caído. O que significa? Qual é o significado? O que Deus tinha em mente quando ordenou a experiência universal de tédio em um mundo de pecado e rebelião contra Deus? Qual é o propósito dele? Vou dar 3 respostas. Uma da Bíblia, uma de C.S. Lewis e uma do poeta do século XVII, George Herbert, meu favorito, eu acho. E eles são todos a mesma resposta em diferentes formas. A primeira é a eternidade em nosso coração. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Agora, eu não sei tudo o que esse versículo significa, mas o mínimo que significa, parece-me, é que Deus planeja que os seres humanos sejam frustrados com sua experiência neste mundo até que percebam que eles foram feitos para Deus. Número 2. Feito para outro mundo. Aqui está a maneira como C.S. Lewis diz: se nos encontramos com um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para outro mundo. Cristianismo puro e simples. Ou, para dizer de outra maneira, parafraseando Lewis, se descobrirmos que nada neste mundo é uma solução de longo prazo para o problema do tédio, provavelmente fomos feitos para outro mundo. O tédio aponta para Deus. Esse é o propósito de Deus para o tédio neste mundo caído, nos apontar para outro mundo, ou seja, para Deus e sua pessoa e trabalho infinitamente interessantes e infinitamente satisfatórios. O número 3 é o dom da inquietação. Aqui está o jeito que um dos maiores poetas ingleses colocou em um poema chamado Apolia. E a razão pela qual se chama Apolia é porque tenta descrever de forma poética a maneira como Deus puxa as pessoas para si. E claro, a resposta é que ele os puxa através do tédio. Mas ele não usa a palavra tédio, ele usa a palavra inquietação. E ele claramente acha que Deus nos deixou inquietos ou entediados por uma razão. Então, aqui está o poema e vou terminar com isso. Quando Deus fez o homem pela primeira vez, com um copo de bênçãos à mão, vamos, disse ele, derramar sobre o homem tudo o que pudermos, que as riquezas do mundo que se dispersaram se contraiam em um palmo. Antes, primeiro a força abriu o caminho, então a beleza fluiu, depois a sabedoria, a honra e o prazer. Quando quase tudo se esgotou, Deus fez uma pausa, percebendo que, de todo o seu tesouro, só ele, o descanso estava no fundo. Pois, se eu devesse, disse ele, conceder esta joia também à minha criatura, ele adoraria meus presentes em vez de mim, e descansaria na natureza, não no Deus da natureza. Assim, ambos seriam perdedores. No entanto,
Deixe-o ficar com o resto, mas que o conserve com inquietação, que ele seja rico e cansado, pelo menos isso, se a bondade não o guiar, ainda assim o cansaço, que ele possa se lançar em meu peito. Ou podemos dizer, se a bondade não nos guiar, o tédio pode nos levar ao peito de Deus. Penso então, qual é o desígnio de Deus nesta experiência universal do tédio? Apontar-nos para a origem de tudo o que é interessante, para um mundo onde nunca mais ninguém ficará entediado, a presença de Deus através de Jesus Cristo.